os estímulos eles têm se tornado cada vez mais acelerados e, por sua vez, os seres humanos também têm se tornado cada vez mais atormentados. O Lipovetsky fala que esse ser humano do mundo hipermoderno, por mais que ele consuma freneticamente o espiritual, o terapêutico, isso não tem feito ele um sujeito mais sereno, mais tranquilo. Muito pelo contrário. É um sujeito que vive cheio de expectativas imaginadas, de projeções futuras, em que as pessoas não têm mais tempo para si mesmas. É uma realidade que tem se intensificado em termos de movimento diariamente. As pessoas já não conseguem se desarmar, e para se desarmarem elas necessitam de narcóticos cada vez mais pesados, fármacos cada vez mais pesados. Ou seja, uma realidade que exige cada vez mais do ser humano. Isso tem feito com que ele se acelere internamente e que não consiga paradoxalmente parar. Ele só desarma por meio de drogas muito pesadas ou entretenimento, um entretenimento muito violento. A realidade humana vai se tornando cada vez mais violenta, seja por um uso descomedido de drogas ou de entretenimento. É como se a gente estivesse viciado em dopamina, como diz a Anna Lembeck no seu livro Nação Dopamina. A gente sempre quer algo novo, a gente sempre quer vivenciar coisas novas. A gente fica vivenciando experiências novas, estímulos novos, flutuando em meio a essas experiências. E essa demanda de um universo cada vez mais acelerado, tanto do ponto de vista virtual quanto do ponto de vista prático da realidade, faz com que a gente se sinta parte de uma máquina colossal, de uma engrenagem colossal que nos esmaga diariamente. E isso tem nos levado a um esgotamento mental, que é o inferno de muita gente hoje. O Byung-Chul Han afirma que esse sujeito pós-moderno, que o Lipovetsky considera como sendo hipermoderno, é um sujeito que se explora e chama isso de liberdade. É mais ou menos como o George Orwell disse em 1984, que liberdade é escravidão. É um sujeito que se acha livre, mas é um sujeito que ao mesmo tempo está totalmente submetido a uma escravização de ordem até psíquica, em que ele não consegue sair dessas doenças que o dilaceram diariamente. Então, isso tem se tornado cada vez mais intenso. As pessoas se sentem culpadas, por exemplo, por terem um momento de descanso. As pessoas se culpam por ficarem doentes e terem de ficar afastadas do trabalho. Elas têm a impressão de que serão demitidas, por exemplo. Então, as pessoas estão como um prisioneiro enjaulado nesse ciclo incessante de exaustão, de angústia, de ter de trabalhar para continuar pagando suas contas, e extremamente aceleradas. A capacidade de desfrutar do ócio, ela tem sido gradativamente diminuída. Aos poucos isso vai desaparecendo na vida humana. E com esse desaparecimento desaparece também, aniquila-se também um sentido de viver. Eu já disse várias vezes que o problema para o ser humano não é sofrer, mas é o sofrimento sem sentido. É sofrer sem sentido algum. E essas cargas existenciais, emocionais, elas vão perdendo sentido para esse sujeito contemporâneo. Os feriados, eles já não vão oferecer um descanso prolongado. Esses dias santos, eles vão se tornando dias úteis. Então a gente vai perdendo os espaços da contemplação, do ócio, para simplesmente dar lugar à ação bruta. Um domingo já tem se tornado um dia útil, por exemplo. As pessoas já estão quase trabalhando e muitas delas já trabalham de segunda a segunda. E com isso, esse sujeito ele vai se tornando o carrasco de si mesmo, ele vai se explorando em nome de uma certa liberdade, de uma certa ilusão. A escravidão ela não terminou, ela apenas mudou a sua forma de ser, vamos dizer assim. Se antes a gente tinha uma jornada de trabalho inumana, 12, 14 horas. Hoje o sujeito ele não consegue parar
nem enquanto ele está dormindo. Ele dorme e acorda cansado, porque não tem esse fator de desarme que o Byung-Chul Han chega a tratar muito bem. A mente ela não desarma, ela fica sempre engatilhada, tensa, acelerado. Esse é um dos motivos, como eu estava dizendo, de o sujeito ele dormir e não descansar, dele tirar férias e continuar cansado, de ficar deitado durante um fim de semana inteiro e não ter mais vontade de fazer absolutamente nada depois disso, de ter um imenso desânimo. Por quê? Porque a aceleração ela é interna, silenciosa, e é uma aceleração que, paradoxalmente, como eu disse, nos trava. O sujeito fica completamente travado. Sendo assim, ele é submetido a cada vez mais um processo de aceleração interna, paralisante, a ponto de chegar num certo nível de paralisia que ele sequer consegue levantar da cama. Ele atinge o estado depressivo. Ou ele tem síndromes diversas por conta de ansiedade, síndrome do pânico, por exemplo, que se manifesta em qualquer lugar, no trânsito, numa escola, no trabalho, onde for, que também é paralisante. Então a libertação desses problemas, a gente consegue vislumbrar já isso, aqui a libertação desses males passa justamente por um processo de desaceleração. Mas como que a gente faz isso, né? E a resposta não é simples, muitos procuram por uma resposta simples. Aliás, a gente está na época das respostas simples, mágicas, e que não resolvem absolutamente nada, porque não é fácil de resolver isso, é um processo que pode demandar muito tempo da sua vida, pode demandar planejamento da sua vida, mudanças de hábito ou até mesmo de trabalho, e isso demanda um tempo, estudo, mas por mais que demandem um grande tempo, é uma busca nobre, é uma busca que merece esforço, porque você está em busca de uma dignidade, está em busca de uma vida melhor, uma vida mais digna. E isso passa por uma desaceleração. Eu tenho considerado que esse processo de se desacelerar é um dos exercícios espirituais mais necessários no nosso tempo. Porém, também é um dos exercícios mais difíceis de serem executados, porque a gente tem que ir contra toda uma estrutura imposta externa e internamente. Então, é um processo que demanda tempo, demanda esforço e às vezes um auxílio, inclusive terapêutico. Esse é um dos temas, aliás, que eu estou discutindo no meu curso Deuses Depressivos. Então, se você quiser aprofundar, se você quiser entender esses e outros tantos dilemas que compõem o que nós chamamos de mundo hipermoderno ou pós-moderno, a depender do filósofo que analisa essa questão, inscreva-se no curso. Vale ressaltar que os 50 primeiros vão receber os meus ensaios sobre os deuses depressivos autografados. Então você já vai ter à disposição a obra. Além disso, os alunos vão ter materiais exclusivos, além de poder tirar dúvidas diretamente comigo sobre esses temas analisados, porque há um grupo no Telegram sendo formado para justamente suprir essa necessidade. Inscreva-se o quanto antes.